Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Desconstruir. Eu sou Igor com H. E eu sou a Aline Brito. Bom, como de regra, né, inicialmente falando, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, caso ainda não esteja inscrito. Deixa seu like também, compartilha esse episódio, que hoje a gente vai falar sobre... Inteligência emocional, exatamente. Relacionamento. Então vocês não podem perder. Já segue a gente também no Instagram, no Spotify, no canal de cortes e no TikTok. Eu acho que não esqueci nada agora, né? Então tá bom. E no nosso pessoal, na verdade. Nosso pessoal. O meu é Igor com H, Souza.fc. E o meu é a.line Brito. Bom, hoje estamos com ele, que é psicólogo, que é formado em RH também, Evandro. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Muito legal estar aqui com vocês. Estou estreando aqui, né, nesse espaço aqui de vocês. Muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, viu? A gente que agradece Muito por bem. estar aqui. Com certeza. Bom, pra galera que tá em casa e pra você, a gente tem um quadro onde o convidado traz um objeto que foi o ponto de desconstrução. O que você trouxe pra gente? Olha só. Então, vamos lá. Nesse momento, então, aqui, é a hora de eu falar o ponto da virada, né? Exato. Então, tá bom. Olha só, eu cresci com uma criança normal, brincando na rua, jogando bola, jogando videogame, né? Estudava de manhã, à tarde, brincava com os amigos na rua. Naquele tempo a gente fazia muito isso ainda, né? Peguei o finalzinho dessa época. Sim. Mas, aí depois, quando eu tinha por volta de 12 anos de idade, eu comecei a sentir uma dor no peito muito forte. Essa dor começou a aumentar. Numa madrugada, eu acordei, fui pro quarto dos meus pais. E aí eu falei pro meu pai lá que não estava me sentindo bem. Ele esperou o sol raiar ali para me levar pro pronto-socorro. E aí a médica apalpou a minha barriga, fez os exames ali, clínicos ali na maca mesmo, e pediu para eu fazer alguns exames de laboratório, exames de imagem. E então eu fiz ali tomografia, ultrassom, exame de sangue, exame de urina, um monte de exame, né? Depois de umas 3, 4 horas, eu me lembro que os exames estavam na mão da médica. A médica chamou os meus pais para a sala e pediu para eu ficar na recepção. E depois de uns 30 minutos, assim, que meus pais estavam lá dentro, eu lembro que eu vi minha mãe saindo com o rosto vermelho, inchado, de tanto chorar, e meu pai saiu pálido, né? E aí meu pai, naquele momento, falou pra mim assim, você vai precisar ficar aqui internado, você não vai voltar pra casa, e a gente vai ficar por aqui, sua avó vai trazer suas roupas, tudo, mas fica tranquilo que sua mãe vai ficar com você não vai ficar um minuto sozinho. E aí, então, depois de uns 2 dias só que eu estava internado, meu pai teve coragem de me dizer que eu estava com um tumor, com um câncer de 26 centímetros no intestino. Caramba! É 26 mesmo, é do tamanho de um melão, assim, né? E eu me lembro que foi um choque para toda a família. E aí, quem já passou por isso, né, que está nos assistindo, sabe que você começa a colher informação. E aí, eu, criança, eu era meio inconsequente, né? Eu não sabia exatamente. Minha preocupação era poder voltar para casa logo para poder jogar videogame. Mas minha mãe começou a pesquisar, meu pai pesquisar e tudo. E aí, eu comecei um processo de quimioterapia para combater esse câncer. E esse processo todo durou 1 ano, né? Foi de janeiro de 99 a dezembro de 99, né? Então, durante esse ano de 1999, eu fiquei lutando contra o câncer e, graças a Deus, o resultado está aqui, deu tudo certo e hoje, né, já estou curado já há muitos anos, né? Agora, a partir desta época, eu me lembro que com 12 anos a gente tem uma visão muito imatura da vida. Com certeza. Só que enquanto os meus amigos estavam na escola, jogando bola, brincando, passeando, jogando videogame, né, em casa, eu estava no hospital com vários tratamentos. Toda semana tinha que ir para o hospital e eu comecei a questionar um pouco aquela minha vida infantil. E isso fez com que eu amadurecesse muito rápido. E durante a minha adolescência toda, eu fiquei me questionando qual que era o propósito e sentido da vida. Porque se a morte já tinha batido na minha porta uma vez, e eu já tinha visto isso de perto, porque ao longo desse processo de quimioterapia, eu fiquei muito tempo internado, muitas vezes internado. E eu me lembro que teve uma madrugada na UTI que um senhor, já bem idoso, faleceu ali, tossiu a noite inteira e faleceu pela manhã. Então eu com 12 anos, vendo de perto esse tipo de situação, eu comecei a me questionar, peraí, todo mundo morre um dia, então, né? E eu fui criado com meu pai e minha mãe, mas com a presença muito forte do meu avô e da minha avó, e do irmão do meu avô também. Você então, é filho único, pelo eu tenho um visto. irmão, Tá. um irmão que é 1 ano mais velho. Então, eu comecei a questionar, eu pensei, nossa, mas os meus avós já são idosos, logo eles vão partir. E eu ficava me perguntando, o que vai ser da minha vida ao longo dessa trajetória entre o que eu vivo hoje aos 12 anos e o que meus avós vivem ali aos 70 anos, né?
E ao longo da minha adolescência, eu fiquei, quando chegou essa fase de escolher profissão, eu ficava pensando, eu não posso fazer nada que morra junto comigo. O meu trabalho, eu tenho que deixar um legado, tem que ter frutos eternos. E com 15 anos eu queria ser pastor, porque eu achava que isso era a única forma de eu perpetuar, né, meu trabalho, a minha existência. E aí a vida vai levando a gente por caminhos diferentes, a gente vai amadurecendo, aprendendo, vendo possibilidades, conversando com pessoas. E então primeiro eu fiz gestão de recursos humanos, me formei, né? Trabalhei 10 anos em empresas, na área de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Mas depois eu tive a oportunidade, como eu trabalhava numa universidade, eu tive a oportunidade de fazer curso gratuito e eu pensei, sei lá, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu aproveitar essa oportunidade, né? Aí eu olhei na lista de curso, queria fazer alguma coisa assim mais voltada para filosofia, tudo. Mas aí eu vi ali que tinha psicologia. Eu falei, nossa, que legal, né? Vou agregar aquilo que eu já fiz, né? Como RH, e algo totalmente ligado a pessoas, que é algo que é super dentro do meu propósito. E aí, mais ou menos uns 3 meses antes de eu começar a faculdade, foi que passou pela minha cabeça de fazer psicologia. Só que aí, a hora que eu pisei na faculdade, eu me apaixonei, né? E aí eu pensei, meu Deus, eu nasci psicólogo, eu nasci pra isso. Eu nasci pra isso e não sabia, né? E de verdade, hoje quando eu olho assim pra minha infância, até pra minha adolescência, nossa, como eu gostava de ouvir os problemas das pessoas, né? Como eu gostava de ficar, sabe, assim, observando, entendendo como é que elas manejavam as questões delas, né? Sim. E aí, como é muito curioso isso, né? Eu tenho profunda convicção, né, que Deus que conduziu tudo isso na minha vida e me deu como missão de vida libertar pessoas das suas prisões mentais. E eu acho que a gente pode falar bastante aqui também sobre propósito, né? Porque eu acho que isso é uma das coisas que mais faltam hoje na sociedade e é uma das coisas que mais adoecem pessoas. É falta de propósito. As pessoas não sabem o que estão fazendo na Terra, né? E até muito curioso porque eu também faço orientação vocacional, né? E eu sempre pergunto para os adolescentes, e aí? Primeira coisa, né? Eles querem saber qual que é a carreira deles. E a primeira coisa que eu pergunto é, qual é o seu propósito de vida? E 100% não sabe, nem sequer parou para pensar nisso. E aí eu sempre falo para eles, cara, eu não posso falar sobre carreira se você não sabe o que você está fazendo nesse mundo. Porque a maior parte do tempo você passa na sua carreira, no seu trabalho. Então você tem que entender que o trabalho é uma extensão da sua missão de vida, né? Exato. E eu faço muitas palestras em empresas e eu sempre trago isso à tona nas palestras que eu faço, para mostrar para as pessoas que elas não estão ali para pagar conta. As pessoas não estão ali só para, sabe, passar o tempo ou para sustentar a família. Só para sobreviver, de jeito nenhum, né? As pessoas estão ali para realizar sonhos, para construir uma história, as pessoas estão ali para trazer um legado, sabe? Para construir algo muito além de simplesmente pagar conta. É muito pobre isso, né? Viver para pagar conta, meu Deus, né? Você acaba sendo movido muito mais pelo medo da perda do que pela vontade do ganho, né? Sim. Então, eu sempre trago isso. E isso começou nessa época, né? Do câncer. Ô, Evandro, me fala uma coisa aqui. Eu tive muita dificuldade de entender o que era o propósito de vida, né? E, pelo visto, você conseguiu detectar isso bem cedo, né? Desde quando aconteceu essa eventualidade aí, que direcionou, de alguma forma, um caminho aí para você. E aí, você falando que fala com adolescentes e tal, como que você direciona para detectar isso nessa fase? Que é uma fase, na verdade, que a gente está todo perdido, né? A gente, na verdade, está querendo se encontrar, mas ao mesmo tempo se desencontrando. Validando tudo, desvalidando outras coisas. Como que você consegue alinhar isso daí e trazer clareza para esses adolescentes? Essa pergunta, ela aparece sempre para mim. Como descobrir o meu propósito de vida, né? Tanto adultos como jovens, todo mundo pergunta, como que eu faço para descobrir o meu propósito de vida? E eu acho que é assim, ó. Primeiro a gente tem que ver as nossas habilidades, as nossas facilidades, a maneira como a gente lida com algumas coisas vão nos mostrando os nossos talentos. O problema é que muitas pessoas não têm um olhar atento para aquilo que fazem de melhor. Uma outra coisa que tem acontecido hoje e que tem dificultado essa descoberta dos próprios talentos é a maneira empobrecida como os jovens estão vivendo. Porque os jovens ficam só nas redes sociais, só nas telas, só no videogame, só fechados dentro dos apartamentos. Então, os jovens eles não têm muita interação, às vezes, com a natureza, com trabalhos manuais, com coisas que vão mostrando uma diversificação de atividades, né? E vão, assim, despertando os múltiplos talentos. Então, isso é uma coisa que tem dificultado. E eu percebo, por exemplo, jovens que passam a adolescência inteira só no videogame
quando vai fazer orientação vocacional ali com 17, 18 anos, o que o cara quer ser? TI. Entendeu? TI. Ele quer mexer com sistemas de informação. Só que é muito diferente a rotina de um cara que mexe com TI e um cara que fica se divertindo no videogame, né? Prazos, metas, cobranças, obrigação, virar madrugada trabalhando é diferente, né? Mas eu vejo que às vezes tem uma falta de repertório para muitos jovens e pessoas até, né? Mas assim, agora sendo mais objetivo na sua resposta, né, da sua pergunta, eu vejo que assim, a gente primeiro então precisa identificar os nossos talentos para a gente entender o nosso propósito de vida. Segundo, é muito importante a gente ouvir o que as pessoas falam sobre a gente, qual é o benefício que a gente traz para as pessoas, como as pessoas se sentem na nossa presença ao desempenharmos alguma atividade, porque esse feedback que as pessoas trazem para a gente é muito importante, né, para a gente entender, porque a gente não consegue ter uma leitura plena de quem a gente é, e os outros nos ajudam a viver isso, né, a interpretar isso. E eu acho que a espiritualidade é fundamental, porque a espiritualidade, ela te mostra de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai. Sim. E dependendo das crenças de cada um, você consegue ter uma visão melhor. Tem pessoas, por exemplo, que vão muito mais para a área da contribuição da natureza, preservação da natureza, tudo. E aí eu vejo que muitas vezes dessas pessoas têm um viés assim mais espiritualizado em correntes mais orientais, né, que valorizam mais essa coisa. Outras pessoas acabam focando talvez um pouco mais no bem-estar físico, né, porque tem aquela coisa também às vezes de ajudar o próximo, aliviar o sofrimento do outro, né, ser benevolente. Então acho que dependendo da espiritualidade de cada um e das crenças espirituais, isso te ajuda muito a você definir o seu propósito de vida, né? Então eu acho que esses são 3 coisas que eu acho importante. Espiritualidade, você observar os seus talentos e você também entender o feedback das pessoas daquilo que você faz. E, né, caso você ainda não consiga descobrir o seu talento, a minha sugestão, o seu talento não, agora. O seu propósito, né? Agora é o bônus. Agora é o bônus, né? Para você descobrir o seu propósito, eu acho que você tem que levantar a bunda do sofá e fazer alguma coisa pelas pessoas. Excelente. Entendeu? Porque no processo por você vai descobrindo. Não adianta você ficar no seu sofá ali esperando qual será o meu propósito de vida. Não. Vou esperar cair do céu. De jeito nenhum. Tanto é que Jesus chamou, vem, segue-me, deixa as redes aí. Eles deixaram a rede e foram atrás de Jesus. E ao longo do processo, da trajetória de 3 anos e meio, que eles foram entendendo qual era o propósito deles ali. Né? Exato. Então, eu acho que você foi cirúrgico no que você disse, e a gente tem um grande problema com o segundo aspecto, que é escutar o feedback. Exato. Porque a gente está passando por um momento onde essa escutativa está se perdendo muito e as pessoas também não aceitam a opinião que o outro tem sobre você. Como que faz para estimular essa escutativa e ser mais receptível a isso? Tá, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Você está perguntando de como nós podemos lidar com as críticas que recebemos ou como nós podemos ser mais empáticos com os outros? Como que a gente tem essa receptividade aumentada. Então, como sou mais receptivo de uma maneira que eu não me sinta ofendido com isso. Primeira coisa, né? Toda vez que a gente vai receber um feedback, a gente precisa estar certo do nosso valor. Porque se a gente tem alguma dúvida do nosso valor, qualquer feedback que seja minimamente negativo vai desestruturar, né? a nossa pessoa. E isso pode trazer isso acaba... como Freud dizia, né? Acaba despertando os mecanismos de defesa que a gente tem. Então, para a gente estar sempre aberto a receber feedbacks, a gente precisa estar seguro de quem nós somos. Isso não é uma coisa tão simples, tá? É muito bonito falar, muito fácil falar, mas não é uma coisa tão simples. Agora, é muito importante também a humildade, né? De você entender que o que as pessoas estão falando é simplesmente para contribuir com o seu crescimento. Nem todas as pessoas têm esse foco, né? Essa intenção, mas eu acho que toda informação é válida, né? Toda informação que a gente recebe sobre a gente é muito importante. E colocar o filtro ali naquele momento. E mesmo que você fique meio bravo inicialmente, né? Tem gente que é assim, né? Talvez eu seja assim, vocês também. A gente fica um pouquinho retraído, a gente fica meio magoadinho na hora, mas depois passa os dias, a gente vai pensando, né? E uma coisa que eu sempre falo, que é ponto de partida para o crescimento, é desconfiar das próprias certezas, entendeu? Desconfia da sua visão de mundo, desconfia da sua certeza, desconfia, assim, daquilo que você tem como mais certo e garantido.
Não estou falando de valores, princípios, né, morais e espirituais e tal, mas eu digo assim, desconfia da sua visão de mundo. Né? Eu acho que isso é o ponto de partida para crescimento em qualquer área, seja no seu desenvolvimento ou da onde você está, do seu ambiente, né, do seu meio, da sua família. Isso é importantíssimo. E como reforçar os seus próprios valores? Reforçar os próprios valores. Olha, eu acho que assim, os nossos valores, eles são construídos ao longo da nossa vida. A fase onde os nossos valores são mais, assim, que criam mais raízes, são os primeiros anos da nossa infância, né? Até os 7 anos a gente já sabe que já existe uma formação, uma consolidação dos valores de cada indivíduo. Então, até os 7 anos a gente entende que a criança já desenvolve um senso moral, né? Já desenvolve um senso, assim, de empatia, né? De consideração com o próximo, né? E até quando isso não acontece, a gente até suspeita de alguns transtornos de personalidade, né? E fica com outro podcast que é um assunto meio mais complexo. Mas eu acho que essa consolidação dos nossos valores vai ao longo da vida. Ao longo da vida a gente vai mudando muito a nossa visão sobre algumas coisas, sabe? Sim. Eu já atendi pessoas ali com 20 anos de idade na psicologia clínica. E eu atendi durante um tempo, assim, né? Às vezes acontece isso com alguns pacientes. A gente atende durante uns meses, aí a pessoa começa a fazer consultas quinzenais, aí depois a pessoa aparece de vez em quando e faz esporádicas, aí quando tem algum problema na vida volta e continua fazendo consultas semanais, né? Então eu já acompanhei algumas pessoas e é impressionante como as pessoas mudam. As pessoas mudam o tempo todo, né? O tempo todo as pessoas mudam. E a gente percebe que os valores também mudam. Né? Então, consolidar valores, eu acho que é muito mais você trabalhar com a força das suas crenças. E aqui fica um parênteses, né? Que crenças têm força também. Né? Aaron Beck já dizia isso, né? As crenças, elas têm força. E quanto mais você consolida suas crenças a respeito de algo, mais forte vão ficando os seus valores ali também, que estão altamente conectados com essas crenças, né? Que show, que legal. É uma pergunta muito interessante. Inteligência emocional, o que é? Tá, inteligência emocional, inteligência emocional ela foi sendo desenvolvida ao longo de muitos anos, no passado, antes de a psicologia existir como ciência, nesse formato que a gente entende hoje, tá? Sim. Mas a gente tem alguns autores, né, que foram explorando melhor esse conceito. E aí a gente vai ter o ponto, assim, da virada. O autor que ficou mais famoso foi Daniel Goleman, que ele publicou, se eu não me falha a memória, em 1987, eu acho, naquele livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. E lá ele coloca 5 pilares. E no livro dele é muito legal, o livro é muito legal. A primeira parte é um pouquinho mais cansativa, porque fala muito da parte neurocientífica, né? Então, a inteligência emocional, se a gente for pensar pelo ponto de vista neurológico, seria a capacidade do córtex pré-frontal coordenar e administrar os impulsos e as emoções geradas pelo sistema límbico, né? É claro que eu dei uma bela simplificada aqui, porque tem várias outras peças aí nessa engrenagem aí, né? Que não dá tempo de explicar. Mas, pelo ponto de vista neurológico, a gente tem essa estrutura. Mas a gente entende que o conceito de inteligência emocional segue 5 pilares, segundo Daniel Goleman, né? O autoconhecimento, a capacidade que você tem de se autoconhecer, isso não é uma coisa tão simples assim, tá? O autocontrole, a maneira como você controla as suas emoções, tá? E aí tem um papel fortíssimo do córtex pré-frontal sobre o sistema límbico. A automotivação, a maneira como você consegue evocar de dentro de você sentimentos que sejam positivos e que gerem um movimento de vida, sabe? Você tem também a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, como se fosse o outro, sem perder a própria identidade. E você tem habilidades sociais, que é uma consequência da empatia. O que são essas habilidades sociais? Aline, né? Aline, é assim, se eu olho para você e vejo a sua sobrancelha mexer, eu preciso entender, através desse pequeno sinal, e lógico, envolvendo a empatia, né, o que você está sentindo com esse movimento dos seus olhos. E cabe a mim, para conseguir os resultados que eu preciso naquele momento, saber me comportar através do tom da minha voz, através da minha postura física, através da minha gesticulação, através do controle, inclusive, das minhas emoções, eu me comportar com você de uma maneira favorável, para que nesse ambiente a gente consiga encontrar o melhor resultado, entendeu? Então, a inteligência emocional, ela tem esses 5 pilares, né? Então, autoconhecimento,
autocontrole, automotivação, empatia e habilidade social. Você vai pedir um aumento para o seu chefe? Como é que você pede um aumento para o seu chefe no dia que ele está mal-humorado, né? Você vai questionar seu chefe sobre alguma coisa, mas você olhou o rosto dele, você percebeu a fisionomia dele, a agitação, a energia dele naquele dia. Por mais que ele não tenha falado o motivo, o real motivo que está acontecendo ali, Exatamente. Então, isso tem a ver com a empatia, mas aí a habilidade social é como que você vai entrar na sala dele. Você vai entrar com medo? Você vai entrar com o ombro caído? Você vai entrar com arrogância? Você vai entrar falando alto, falando baixo, rápido, devagar? Então, essa habilidade social... Perdão, é fundamental. E eu percebo que muita gente, às vezes até dentro do casamento, eu faço muitos eventos também voltados para a família, né? Tem muitas pessoas dentro do casamento que às vezes têm um enorme prejuízo na comunicação porque falta essa habilidade, né? De se construir fisicamente, né, sua postura diante de uma situação. E falando sobre isso, assim, eu acho, me corrija, tá? Porque quando a gente entra em um relacionamento, você tem essa habilidade, né? Você passa a ter, vai construindo essa habilidade, né? E quando o relacionamento ele começa a ficar um pouco distorcido, já não tá um relacionamento mais harmônico, mais satisfatório, é porque tá faltando esse olhar, né? Em algum momento isso daí foi perdido, né? É assim, quando a gente fala de casamento, de qualquer relacionamento, né? Eu acho que eu vou fazer umas palestras agora pro Dia dos Namorados, em junho, né? O pessoal já tem me procurado para isso. E tanto casamento quanto namoro, ou qualquer outro tipo de relacionamento, é muito complexo a gente dizer que é só falta de habilidade social ou falta de inteligência emocional. Porque existe um momento de vida, existem uma história pregressa ali, né? Uma vida pregressa, né? Melhor dizendo. Então, existem muitos fatores que envolvem a junção de pessoas, né? Mas, sem dúvida nenhuma, às vezes, as pessoas elas são muito mais movidas pela emoção do que pela razão quando começa a existir alguns conflitos dentro da relação. E essa emoção, e quando eu digo emoção, eu quero dar uma ênfase para o egoísmo aqui, né? Porque é uma das coisas mais acentuadas, né, nos conflitos conjugais, é a questão do egoísmo. Então, quando você começa a ser dominado pela emoção, você tem muito mais dificuldade de se comportar de um jeito assertivo, né? E eu sempre digo para as pessoas, não só para questões de relacionamento, mas as suas atitudes, elas são úteis ou elas são inúteis, né? Isso que a gente precisa ter muito em vista quando a gente pensa em inteligência emocional. Uma vez eu atendi uma pessoa, um casal, e ela estava falando assim, toda vez que chega naquela rotatória perto de casa, ele começa a gritar com as pessoas, ele buzina, ele xinga. Não tem um dia que ele não passa naquela rotatória e não xingue, mas todos os dias acontecem as mesmas coisas. Eu fico até envergonhada de ele ficar brigando com as pessoas no trânsito. E aí eu perguntei para ele, mas qual é a utilidade disso? Ele falou, tem muita gente besta no trânsito e tudo, e ficou xingando e tal. Eu falei, tá, mas tudo bem, independente deles serem bestas ou não, isso diz muito mais sobre você, né? Então, é útil você criar um escândalo toda vez que você chega perto da rotatória e começa a buzinar para os outros carros, né? Então, acho que quando a gente pensa em postura e até inteligência emocional, relacionamentos, eu sempre levo as pessoas, né, a refletirem sobre isso. É útil ou é inútil? Cada atitude, cada comportamento. Então, tem atitudes que, por mais que você queira fazer, vão ser inúteis, não resolve. Né? E isso envolve, inclusive, a avaliação que você faz do outro, né? É inútil discutir com algumas pessoas. Elas não vão entender. Outras pessoas, vale a pena você conversar, né? Pensando que a discussão ela é algo para ser construtiva, né? E não destrutiva. Sem dúvida, exatamente. E você falou dos 5 pilares da inteligência emocional, mas como desenvolver essa inteligência emocional? Porque, diferentemente da inteligência cognitiva, que você lendo o livro, fazendo o curso, você consegue desenvolvê-la. E a inteligência emocional, como que a gente faz isso? Tá. A questão da inteligência emocional, o autoconhecimento ele é fundamental. Fundamental. Para você se autoconhecer, é importante isso leva um tempo, sabe? Certo. Diante de algumas situações, muitas pessoas levam... Na verdade, diante de algumas situações, não. Diante da vida, muitas pessoas levam uma vida irrefletida. Muitas pessoas são muito mais operacionais do que contemplativas. Tem pessoas que só produzem. É muito comum a gente ver em empresas, inclusive pessoas que sobem rapidamente de cargo, né? Pessoas que produzem e são recompensadas por essa produção.
Só que é o seguinte, se você não reflete sobre o que você está fazendo, por que você faz o que faz, é muito mais difícil você conseguir entrar nesse alto grau de inteligência emocional, sabe? Porque você precisa entender por que eu senti o que eu senti, o que o outro fez. Por que quando pessoas fazem isso comigo, o que desperta isso em mim? Por que quando as pessoas fazem isso comigo, eu me sinto tão angustiado ou tão feliz? Ou por que isso me deixa tão triste, tão para baixo? Quando eu recebo uma crítica, voltando naquilo que a gente tinha falado lá inicialmente, né? Quando eu recebo uma crítica, por que eu me sinto tão para baixo, né? Enquanto outras pessoas parecem que não estão nem aí quando recebem uma crítica. Então, quando você vai fazendo essas análises a seu respeito, você vai entendendo por quê. Ah, peraí, será que eu recebi uma crítica e eu fiquei triste com a crítica porque eu valorizei demais o outro, achando que a opinião do outro muda quem eu sou, né? Então, quando você começa a questionar e confrontar a estrutura de pensamento que leva você a sentir o que você sente, você começa a poder reconstruir essa estrutura de pensamento, né? A grande questão é que muitas pessoas, como eu disse, levam uma vida irrefletida e às vezes elas não param para olhar para dentro de si. E se a gente for lá para... esqueci o nome dele, Howard Gardner, né? A gente vai ter as inteligências múltiplas e aí a gente vê que tem lá, né? Inteligência, o coeficiente intelectual, tem inteligência sinestésica corporal, espacial, lógico-matemática, musical, naturalista, mas tem duas inteligências muito interessantes, que é a intrapessoal, capacidade de você se autoanalisar, e a interpessoal, capacidade de você gerir os relacionamentos, né? Ou seja, você vê que Daniel Goleman publicou o livro dele muito próximo de Howard Gardner, e você vê que eles estavam mais ou menos na mesma linha, pesquisando coisas voltadas para essas diferentes inteligências, não só a lógico-matemática, né? Então, para a gente melhorar a nossa inteligência emocional, o autoconhecimento ele é fundamental. E uma coisa que a gente chama na psicologia de psicoeducação. A gente precisa entender processos. A gente tem que entender processos. Por exemplo, que nem Aaron Beck falava, que crenças geram sentimentos e sentimentos geram comportamento. Eu sempre falo nas empresas onde eu palestro. Você sai de casa achando que você trabalha para pagar a conta. O seu sentimento é de escravidão. Porque se não fosse conta, você não estaria ali trabalhando. E o seu comportamento é baixa produtividade. Certo? Aí o RH chega, Evandro, a gente precisa motivar essa galera, a gente precisa motivar, o pessoal está pedindo demissão e está tendo processo, isso e aquilo. Então, trabalha com a motivação, ou seja, sentimento, e trabalha com o comportamento, vamos aumentar a produtividade deles. Ou seja, o RH, muitas vezes, as empresas pedem para eu trabalhar com sentimento e comportamento. Só que na minha palestra, eu não trabalho com isso. Na minha palestra, eu trabalho com crença. Porque a crença é mostrar para o funcionário o propósito dele de vida e mostrar para ele que ele trabalha para realizações, para construir uma história, que ele pode ser movido não pelo medo da perda, mas pela vontade do ganho. Sim. E aí a gente vai ter uma mudança da crença dele, né? Que vai gerar uma melhoria de um sentimento, que vai gerar um comportamento diferente. Agora o sentimento é de motivação, né? É o motivo que gera uma ação. E o comportamento é alta produtividade, é melhor relacionamento, né? Então, por isso que sempre, quando eu faço palestras, eu sempre penso quais são as crenças que eu estou mudando na cabeça dessas pessoas, né? Então, eu estou dando este exemplo dessa estrutura psicológica, psíquica, né? Porque quando você entende isso, quando você tem uma angústia, você pensa, peraí, o Evandro já me ensinou que antes da angústia vem uma crença. Qual que é a minha crença? Né? E aí você consegue ir se reestruturando e dominando as suas emoções, os seus sentimentos. Então, ter conhecimento sobre processos mentais ajuda muito a desenvolver inteligência emocional. E vivê-los, né? Exato. Porque muitas vezes a gente só quer pular os processos, né? Principalmente quando dói. Exatamente, né? exatamente. Quando tá dolorido, você quer pular, pula o muro, pula qualquer coisa, mas você não quer ficar ali, né? E no autoconhecimento é muito isso, né? É você ter uma... Eu acho que talvez entraríamos em uma palavra chamada resiliência, né? Que é se permitir ficar ali até você criar eu não sei se uma casca, né? Mas só para passar daquele processo. Quando eu penso em resiliência, eu penso muito no que Darwin falava, né? O vencedor não é nem o mais forte, nem o mais inteligente, mas é aquele que melhor se adapta às mudanças. Sim. Então, é impressionante. Quando a gente vai nas empresas, a gente vê a mudança de cultura. Quando uma empresa compra outra, aí a gente vê, né? Aquela coisa, aquela angústia, aquela dor, porque tá mudando o processo, porque, nossa, a empresa é carrasca. E assim, cara, fica quem se adapta, entendeu? No casamento é a mesma coisa. Fica quem se adapta. Né? As pessoas elas entram no casamento às vezes
com significado, né? E aqui eu não estou fazendo crítica à separação, não, e tudo, né? Porque eu sei que tem casos bem complicados, bem difíceis, e às vezes é tão tóxico permanecer na relação que às vezes é melhor separar. Mas o significado da relação no começo do casamento é liberdade. Eu não quero dividir mais meus sapatos, as minhas roupas com as minhas irmãs, né? Assim que as mulheres falam. Né? Os homens falam, não, eu não quero ter horário para checar, eu quero ter liberdade sexual, não quero dar dinheiro para os meus pais, não, eu quero ser livre, eu vou casar. Não é assim? Aí você casa. Aí começa a vir o filho. Aí você quer jogar bola domingo. Eu não jogo futebol, eu gosto mais de academia, né? Musculação, mas assim, gosto de natação também, mas eu não jogo futebol. Mas eu sei que os caras vão lá no futebol, domingo vou jogar futebol. Não, como jogar futebol? A gente não ia almoçar na casa da minha mãe? Não, ia almoçar na casa da minha mãe. Mas tem que ir pra casa da sogra, né? E cadê a liberdade, né? Que tava seu procurando. Dinheirinho, que era pra você comprar seus sapatos, suas roupas. Tá agora na fralda da criança, né? Tá no leitinho ali especial, porque sua criança agora tem refluxo, tem que comprar um leite mais caro, tudo é assim. Então, você vê que vai mudando o significado da relação. Aquela relação que inicialmente começou com proposta de liberdade, agora é uma proposta de angústia e aprisionamento. Agora é compromisso. E responsabilidade, né? Alta né? responsabilidade, exatamente. Muitas vezes. Então, é muito interessante, né? Como as relações elas vão mudando de significado, né? E só permanece, muitas vezes, em algumas situações na vida, e aí eu digo relacionamentos, eu digo empregos, né? Quem se adapta. Sim. E outra coisa, né? Só permanece na vida quem se adapta. Porque, por exemplo, coitada da minha avó, né? Maravilhosa, 90 anos, saúde de ferro, mora sozinha, só que impossível levar ela para sacar dinheiro no caixa eletrônico. Hoje, para mim, caixa eletrônico é uma coisa que ficou obsoleta, né? Nessa geração agora, a galera que tá vindo, talvez eles nem saibam direito para que serve aquele negócio, aquela máquina ali no supermercado. É só uma curiosidade mesmo. É só uma curiosidade. Por quê? Porque hoje você tem um smartphone onde você faz tudo. Para que caixa eletrônico? Só que, lógico, a gente vai vendo que ao longo da vida, e hoje com essa coisa de inteligência artificial chegando, a tecnologia cada vez mais explodindo, cara, como é difícil se adaptar, como é difícil acompanhar tudo isso, né? Então, só que permanece quem se adapta, quem está disposto a flexibilizar para aprender coisas novas, e por isso que a gente tem que estar sempre aprendendo e evoluindo, né? Que legal. Cara, eu tenho hoje, no meio da igreja, também nas aulas, tem essa questão justamente que você acabou de dizer, de conflito de geração. Eu tô vindo de uma geração um pouco mais velha, a criançada tá vindo de uma geração que tem muita informação. Como que a gente faz para blindar a nossa mente desses bombardeios de tanta informação e como filtrar isso da melhor maneira? Então, é interessante isso, porque isso é muito mais grave do que as pessoas imaginam. O excesso de informação, ele não pode causar só uma sobrecarga de cansaço mental, não é só isso. O problema é que o excesso de informação hoje, ele afeta a sua identidade. Na psicologia tem um fenômeno chamado de confluência, né? E imagina vários rios desembocando suas águas em um único rio lá embaixo, né? Então, várias montanhas, vem um monte de rio. Lá embaixo, se você olhar, você não sabe mais qual água veio de qual rio. Você não sabe mais qual a identidade daquele rio, porque ele é uma junção de vários rios, né? E hoje, quando você abre o seu Instagram, sua rede social, seu TikTok, seu Facebook, o YouTube, você vê a influência de vários lugares diferentes, sabe? E eu me lembro, né, na época do meu avô, quando eu olho assim para trás, eu lembro que a vida dele era casa, trabalho, final de semana ia passear no shopping, ia num parque, e as notícias vinham ali pelo um rádio, jornal que eles compravam na banca, né? Mas a vida deles continuava dentro mais ou menos dos mesmos moldes, dentro dos valores, daquilo, né, que eles entendiam por correto. Hoje, você abre a sua rede social e você tem na palma da sua mão um mundo. Você tem religiões diferentes, conceitos diferentes, coisas que você acha certo, coisas que você acha errado. E aí é difícil para você administrar isso. A sua pergunta ela foi muito mais direcionada na questão de diferenças de gerações, né? Eu acho que as diferentes gerações, as diferenças, eu acho que elas não devem nos assustar. Eu acho que a gente tem que estar preparado simplesmente para aprender com os mais novos. O que acontece é que às vezes a gente tem muito orgulho e a gente acaba esquecendo que as maiores aprendizagens da vida a gente encontra nas coisas mais simples, né? Quantas lições eu não aprendi com os meus avós, eu fui criado com eles, né? Então
Então, eles não fizeram... Eles estudaram até a 4ª série só. Mas eles me ensinaram coisas que eu acho que talvez foram muito mais importantes do que a faculdade me ensinou, né? Então, eu acho que a gente tem muito essa coisa também do orgulho. E a gente acaba criticando muito os jovens, né? O pessoal que está chegando. Uma galera mais jovem. Nossa, é tanta riqueza. É uma mente tão flexível. É uma flexibilidade tão grande de pensamentos que pode ser tão favorável para resolver os problemas que nós temos hoje, né? Então, acho que isso é muito positivo. E eu, como já mencionei aqui várias vezes, e vou repetir de novo, eu sempre fui muito aberto a aprender com os mais velhos. Eu amadureci muito na época do câncer e eu sempre andei com pessoas, pelo menos meu grupo sempre foi 10 anos mais velho do que eu. Se eu pegar os meus melhores amigos, eles são 10 anos mais velhos do que eu. A minha esposa é 8 anos mais velha do que eu. Então, eu sempre fui assim, eu sempre tive um olhar para aprender com aqueles que são mais experientes, sabe? E eu acho que isso, inclusive, me deu muita bagagem para eu poder atender as pessoas e ser o psicólogo que eu sou hoje, né? Então, eu acho que não devemos ter preocupação, né? Preconceito. Eu acho que as gerações estão aí e vamos se conectar, vamos se ajudar, vamos viver. Sim, porque é uma troca, né? Exatamente. Precisa haver essa troca. Exatamente, né? Eu acho que isso é maravilhoso. É ótimo. Diversidade é ótimo. Com certeza. E aí, como você bem disse, a questão das informações, do bombardeio diário ali, a gente aprende com eles e eles também têm que aprender com a gente, né? A gente tem que ter mais sutileza ao ensinar, eu acredito. Porque, como a gente citou também anteriormente, esse feedback acaba sendo mais difícil de passar muitas das vezes por conta que tem... Eles, por ter muita informação, acaba se sentindo, poxa, eu já sei de tudo, então eu não vou parar para ouvir o senhor que está sentado na calçada ali, porém esse senhor tem muito a ensinar. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer pelas pessoas, uma das melhores coisas que a gente pode fazer pelas pessoas, e principalmente para as novas gerações, é que a gente precisa ensinar as pessoas, né, os mais jovens, a não acreditar em tudo que eles veem por aí, entendeu? Exato. Porque hoje os jovens estão muito conectados ao que se prega nas redes sociais. Só que redes sociais é um conjunto de algoritmos que te mostra aquilo que você quer ver ou te mostra aquilo que estão pagando para você ver. Então, a gente precisa tomar muito cuidado porque hoje os jovens estão comprando os sonhos de outras pessoas, esquecendo dos próprios valores, daquilo que eles aprenderam com as suas famílias, aquilo que é bom, aquilo que é simples, aquilo que é mais humano, é mais palpável, entendeu? E eles ficam sonhando em simplesmente viver aquilo que poucos estão vivendo nas redes sociais. A gente vê um monte de gente com milhares e milhares de seguidores ganhando milhões nas redes sociais. Tudo bem, isso é legal. Quem não gostaria, né, de ter esse glamour, essa quantidade de pessoas quantidade de seguidores e o dinheiro que isso proporciona. E tem gente milionária que cresceu nisso, né? Só que isso é uma minoria. Isso não reflete a vida da maioria das pessoas. E essas pessoas muitas vezes ganham dinheiro baseado na sua ambição, né? Vendendo uma coisa que elas entendem que é o que você quer. E aí você vai comprando aquilo de diversas formas, né? Só que eu acho que as pessoas, não só jovens, mas a gente tem que ficar muito atento com os jovens principalmente. Estão comprando o sonho de outras pessoas, entendeu? Será que ter uma mansão me faz feliz? Será que andar de jatinho me faz feliz? Será que é isso mesmo o que eu quero para minha vida? Entendeu? Será que ter uma vida mais simples não vai me trazer mais paz? Será que o que esses milionários da internet mostram, será que isso faz eles felizes? Será que é a realidade da vida deles? Entendeu? Ou será que a gente só mostra o que tá favorável pra gente, né? Exatamente, né? Então, será que é feliz viver assim? Esses caras aí não estão sozinhos, eles administram equipes, eles têm uma dor de cabeça enorme, administrando vários tipos de profissionais para sustentar eles ali, né? Será que você está disposto a viver, talvez, nesse estresse, de ficar compartilhando sua vida sempre? Não sei, né? Alguns sim, alguns se dão super bem com isso, mas talvez isso não seja para todos, né? Isso não seja para todos. Então, eu acho que ser feliz... eu acho que sucesso é ser feliz, né? Eu sempre coloco isso. Sucesso é ser feliz, sabe? Se você é feliz na sua choupana, na sua casinha simples e é feliz de verdade, cara, você é o cara mais bem-sucedido, porque tá cheio de gente aí morando em mansão, cheio de dinheiro, famoso, que tá sofrendo, tá angustiado. E tem gente que tá milionário e tá feliz da vida. E ótimo, né? Ótimo. Então, é isso. É claro que a gente prefere ser um feliz rico, né? Eu prefiro ser um feliz rico do que um feliz pobre.
Exato. Mas se a pessoa tem uma condição de vida digna, né, e consegue ser feliz, tá tudo bem, tá tudo certo, isso não é seu valor, né? E eu acho que hoje, sinceramente, eu falo isso assim com humildade, né? Não me coloco acima de ninguém com o que eu vou falar. Mas eu tava falando isso semana passada pra uma pessoa. Eu tava dizendo o seguinte, cara, eu me tornei muito realizado, não com o profissional que eu sou, ou com bens materiais, assim, mas hoje eu sou muito realizado pela pessoa que eu me tornei, sabe? Então, ao longo dos anos, eu sempre investi muito na minha paz, na minha estrutura psicológica, nos meus relacionamentos, nos meus valores. Eu sempre analisei muito antes de comprar as ideias dos outros, sabe? Eu sempre me concentrei muito naquilo que eu realmente queria para mim, independente do que a sociedade tem pregado hoje. E eu acho que isso me fez encontrar o meu caminho e ser feliz com quem eu sou. Hoje eu sou muito realizado acima de qualquer coisa. Eu tenho 2 filhos, sou casado. Inclusive, ontem fizemos 20 anos de namoro, eu e minha esposa, né? Nossa, juntos. parabéns. É bastante tempo. E com 2 filhos aí. E, sabe, hoje eu olho pra minha vida e eu construí muitas coisas, sabe? Não coisas muito glamourosas, não, mas coisas muito importantes pra mim. Mas, de tudo, o que me faz mais feliz é a pessoa que eu me tornei. Eu sou feliz com quem eu sou, sabe? E eu acho que as pessoas têm tido uma dificuldade gigantesca de entender isso, a importância disso, sabe? De você sentir orgulho de quem você é. Não do profissional que você se tornou, ou do gestor que você é, dos seus bens, do seu patrimônio. Não, é ser feliz por ser quem você é. Nossa, profundo. Muito profundo. E isso tem muita relação com o que a gente falou lá atrás, né? Com a sensação do propósito, de encontrar o seu propósito. Então, eu acredito que para você chegar onde você chegou, você teve que definir o seu propósito lá atrás. Teve que identificar qual eram os seus pontos fortes, qual que era as suas capacidades que você conseguia desenvolver ali para reforçar isso. E hoje o resultado disso é maravilhoso. Isso é fantástico. Eu fiquei emocionado com você. Evandro, para essa câmera aqui, se você tivesse que mandar uma mensagem para todo mundo, qual seria essa mensagem? É possível ser livre de qualquer prisão. É possível ser livre. É possível ser livre das suas dores, é possível ser livre de tudo aquilo que te impede de ser feliz. É possível, esse caminho ele é possível, ele é real. E eu costumo dizer para todo mundo que faz terapia comigo que de hoje em diante, daqui para frente, a sua vida pode ser a vida mais feliz da qual você nunca teve. Dos dias à sua frente, pode ser os mais felizes da sua vida. E às vezes a gente fica buscando felicidade lá atrás, em coisas que ficaram para trás, lá num casamento que acabou, num relacionamento que não deu certo. A gente fica lembrando de pessoas que faleceram, que estão lá para trás. Pô, meu querido avô faleceu, né, já há vários anos. Meu tio que me criou também. Eu tive 3 pais praticamente, né? Pai, avô e esse meu tio. E os 2 faleceram, né? Então, mas hoje, os relacionamentos que eu tenho com pessoas idosas são tão bons quanto aqueles. São insubstituíveis aquelas pessoas. Mas os meus relacionamentos são tão bons quanto aqueles. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas ficam presas nas suas dores, lembrando que a dor, ela aliena, mas o prazer também aliena a gente. E as pessoas ficam muito presas a isso. Então, eu quero dizer para as pessoas que, para que você seja livre, isso eu coloco no meu livro, né? Meu livro chama Preciosa Liberdade. A prerrogativa básica para você ser feliz e ser livre é você abrir mão do eu. É você abrir mão do eu. Quando você entrega seus desejos, suas vontades, você passa a não ser mais escravo desses desejos, sabe? E aí você vive a paz da liberdade. Isso daí não tem preço. Seu livro está disponível? No meu Instagram, é só pedir no direct lá, e aí eu mando pelo correio. Que maravilha. Então deixa seu Instagram pra galera aqui por essa câmera. @Evandro Laire. Laire é L-A-Y-R-E. Evandro Laire. Perfeito. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter passado essa mensagem maravilhosa para todo mundo, para nós mesmos. Mexeu muito comigo e acredito que mexeu com o pessoal que está em casa. Legal, sempre uma alegria, viu? Compartilhar um pouquinho das experiências aí, da trajetória de vida, né? E espero que o pessoal que está nos assistindo aí também tenha sido profundamente tocado e tenha sido inspirado, né? A viver uma vida mais esperançosa e mais feliz e mais livre também. Muito obrigada, Evandro. Muito obrigada mesmo por contribuir e por entregar essas informações que é muito importante. Eu gosto muito dessa questão do autoconhecimento. Então, sempre quando a gente fala sobre isso, eu só vou puxando mais algumas informações que precisam ser acrescentadas. E eu acho que vocês também deveriam fazer o mesmo.
Então é isso, muito obrigada pela sua participação, obrigada por você ter contribuído aqui com a gente, com essas informações. Vocês não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o like, compartilhar também esse episódio aqui que foi incrível, bastante inclusive. E também lembre-se de seguir a gente nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Spotify e também no nosso canal de cortes, tá bom? Além disso, no nosso pessoal, a.linebrito. E o meu é Igor com H Souza.fc. Gente, muito obrigada por ter ficado aqui até o final e a gente se encontra no próximo episódio. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.